Então, hoje, pessoal, a gente tinha para tirar dúvida das questões da hora de estudo, que são um apanhado de questões da unidade 4 inteira, certo? Que a gente está vendo trabalho de força. E na número 7 nós temos uma questão que traz um gráfico de força em quilonewtons pela deformação, certo? Em centímetros. Então, é um gráfico que representa uma força elástica e o trabalho nada mais é do que a área desse gráfico, quando a gente tem forças variáveis, certo? Só que na letra A ele não pediu o trabalho. Ele pediu o coeficiente de elasticidade da mola em Newton por metro, certo? E o que a gente tem de informações no nosso gráfico? Nós temos uma reta, certo? Que quando a deformação é 0, a nossa força é 20, quando a deformação é 5, a nossa força é 100. E o que a gente pode tirar desse gráfico quando é força elástica? Quando é força elástica, pessoal, a tangente dessa reta aqui já é a constante elástica, esse coeficiente de elasticidade da mola, o nosso K. Então, a gente consegue calcular o K pela tangente do ângulo formado aqui, nessa reta. Então, aqui, deixa eu pôr um desenho para formar a nossa reta aqui. Se eu puxar para cá, fazer de vermelho e mais grossinho, eu vou ter um ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Quando a gente chama ângulo, a gente nomeia ângulo, a gente costuma, tanto na física quanto na matemática, nomear ângulo com a letra alfa, com letras gregas. Nesse caso aqui, como é um único ângulo, eu vou usar a letra alfa, que é a nossa primeira letra do alfabeto grego, tipo o nosso A. Tá? Então, aqui, esse ângulo é alfa, e nós podemos determinar o coeficiente de elasticidade da mola através da tangente desse ângulo que forma no gráfico, quando a gente tem gráfico. Tá? Vamos lá. Essa constante, quando a gente tem tangente, é o oposto ao ângulo, o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, certo? Quanto que é esse cateto oposto aqui? Oposto ao ângulo. Então, esse aqui é como se a gente tivesse o nosso cateto oposto. Quanto que ele vai medir? Aqui nós temos 100 e aqui nós temos 20. Então, quanto que vai dar? 100 menos 20, o nosso cateto oposto vale 80. Certo? Agora, o nosso cateto adjacente ao ângulo. Porque sempre o que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, certo? Então, cateto adjacente vai ser do 0 até o 5. Então, nada mais é que 5 menos 0, que dá 5. Então, quando a gente faz a tangente, nós podemos fazer uma divisão. Lembram do socator? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nossa coeficiente
vai ser 80 dividido por 5, certo? Só que aqui tem um detalhe. Esse 80 está em quilonewtons. Então, esse quilo representa quanto? Quem lembra? 1000. 1000. Vou pôr aqui 10 na 3. E esse 5 que está em centímetros, nós temos que passar para metro. De centímetro para metro, a gente divide por quanto? Por 100, pessoal. Então, eu vou pôr 10 na menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100, tá? Trabalhando notação científica aqui. Então, aqui continuando a nossa conta, 80 dividido por 5 vai dar 8, dá 1, sobra 3, baixo 0, dá 30, 16. 10 na 3 dividido por 10 na menos 2 vai ficar 10 na 3 menos o que tem embaixo, que é menos 2. Certo? Então, a nossa constante vai ficar 16 vezes 10, 3 menos 2, fica 3 mais 2, que dá 5. Tá certo representar assim notação científica? Não tá. Tem que ter apenas um número na frente da vírgula e não 2, que nem tem ali 16. Então, nós andamos uma casinha, diminuímos uma casinha do nosso número, aumentamos um número no nosso expoente. O coeficiente de elasticidade, então, deu em Newton por metro, que a gente dividiu Newton por metro, ok? Agora, a letra B, o trabalho realizado pela força elástica, nada mais é do que a gente calcular a área dessa figura. Que figura que nós temos aqui? Ou nós somamos esse retângulo com esse triângulo, ou calculamos direto a área do trapézio. Vou calcular aqui direto a área do trapézio. Então, o trabalho nada mais é que a área da figura, que nesse caso é a área de um trapézio. Então, esse trabalho vai ser, qual que é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Trabalho vai ser base maior, então a base, esse nosso trapézio ele está deitado, essa é a base maior, vale 100. A base menor seria o topo, que também está deitado, 20. A altura vai da base maior até a base menor, 5. 2 é 2. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter trabalho é igual 100 mais 20 dá 120, vezes 5 dividido por 2. Então, aqui, em vez de fazer primeiro a multiplicação, eu vou dividir primeiro 120 por 2 para facilitar a conta. 120 dividido por 2 é 60, vezes 5. Por que que a gente pode primeiro dividir o 120 por 2? Porque aqui nós temos uma multiplicação. Se tivesse uma soma ou uma subtração, não daria certo. Então, isso aqui dá... Aqui...
Aqui, isso aqui, a gente está trabalhando aqui, tem que... Esqueci. 100 vezes 10 na 3. Esqueci que está em quilonewtons, né? 20 vezes 10 na 3. E aqui tem que passar para metros. Então, nós temos 10 elevado na menos 2. Então, aqui, 120 vezes 10 na 3. 5 vezes 10. Tem que sempre cuidar com a unidade de medida. A prof já ia errando aqui. Não pode esquecer, tá? Então, 3 menos 2, sobra 10 na 1, que é 10. 6 vezes 5, 300, vezes 10, 3.000. Isso para dar em joules. 3.000 joules é a mesma coisa que 3 vezes 10 na 3 joules. Ok? Professor, e se eu fosse calcular a área do retângulo e do triângulo? Faria 5 vezes 20, seria a área do nosso retângulo. Lembrando, 5 vezes 10 na menos 2, vezes 20 vezes 10 na 3. E aqui o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, 5 vezes 10 na menos 2, vezes 80 vezes 10 na 3, dividido por 2. Somaria as duas áreas e teria que chegar em 3.000 joules. Ok, pessoal? Aqui, professor. Então tá. Mais alguma dúvida, alguma questão da hora de estudo que vocês queiram perguntar? Não?